Até o ano de 2169, as pessoas serão geneticamente modificadas para parar de envelhecer quando completarem 25 anos. Um cronômetro aparecerá em seu braço com a regressiva de 1 ano. Para continuar a viver, devem trabalhar, pois o tempo é agora moeda da sociedade. Isso significa que as pessoas ricas são imortais. O país é dividido em áreas chamadas fuso horários, para separar as diferentes classes. Enquanto isso, no gueto, Will mora com sua mãe Rachel, em um apartamento minúsculo, e eles quase não têm dinheiro para sobreviver todos os dias. Will quer ganhar algum dinheiro extra lutando contra o tempo, mas Rachel proíbe porque isso nunca acaba bem. Isso não impede que Will seja uma pessoa generosa. Sempre que ele esbarra na jovem Maia, ele dá um pouco de seu tempo para que ela também possa sobreviver. Will e seu melhor amigo Borel trabalham na fábrica local, onde estão sempre aumentando os preços dos salgadinhos e é comum encontrar mortos que expiraram no chão. Eles são todos pagos por dia, mas a fábrica sempre inventa uma desculpa e paga em menos. Uma noite, Will vai até um bar onde costumava jogar para conseguir uma hora que um cara devia para ele. Ele encontra Borel, que fica bêbado graças a um maluco que está comprando bebidas para todos. Esse cara é Henry, cujo cronômetro tem um século inteiro. Will não entende o que um homem rico está fazendo ali e tenta avisá-lo sobre os Minutemen, um grupo de gangster que roubam tempo das pessoas, mas Henry não escuta. Assim como Will teme, o líder da gangue Fortes parece e chama Henry para uma luta contra o tempo. Todos os outros no bar fogem, exceto Will, que se esconde nos fundos. Henry aceita o desafio, mas primeiro pede um momento no banheiro. Apenas um guarda vai com ele, então Will aproveita a chance para nocautear e escapar com Henry pela porta dos fundos. Eles correm alguns quarteirões e se escondem dentro de uma fábrica abandonada, que Will tranca por dentro para estarem seguros durante a noite. Will se pergunta o que um cara rico está fazendo no gueto, e Henry admite que deixou Newbridge porque tem 105 anos e está cansado de viver. Quando Will ressalta que isso é estúpido, Henry se diverte com a falta de compreensão do mundo do menino. Ele explica que o custo de vida continua a aumentar no gueto para garantir que as pessoas continuem a morrer, porque os ricos só podem viver se os pobres morrerem. Pela manhã, Henry aproveita que acordou primeiro para passar todo o seu tempo para Will, guardando apenas 5 minutos para ele. Will acorda logo depois e descobre uma mensagem na janela dizendo: "Não desperdice meu tempo." Quando ele olha para fora, ele vê Henry sentado na ponte. Ele se joga. Sem perceber que há câmeras de segurança perto, Will vai até a ponte para ter certeza que Will está morto. Momentos depois, Will vai até a casa de Borel, onde encontra a Greta com seu novo filho. Will conversa com Borel, em particular, presenteia com 1 década, que corresponde aos 10 anos em que se conhecem. À noite, Will vai esperar sua mãe no ponto de ônibus, mas ela não chega. Acontece que Rachel só tem 1h30 e a passagem do ônibus aumentou. Então agora ela não tem condições de pagar. São 2 horas de caminhada para voltar para casa, o que significa que Rachel deve correr se quiser ver o filho novamente. Will também começa a correr quando percebe o que está acontecendo. Mãe e filho se chocam no meio da rua, mas infelizmente é tarde demais. Rachel desmaia nos braços de Will. Na manhã seguinte, a força policial conhecida como Timekeepers encontra um corpo de Henry no rio. O agente Leon tem certeza que foi assassinado e ordena que seus homens verifiquem as imagens de segurança. Por causa do ângulo das câmeras, eles não conseguem ver o corpo caindo, mas veem o rosto de Will, presumem que ele está por trás da morte de Henry. Enquanto isso, Will quer vingar a morte de sua mãe. Ele contrata um limusine fingindo ser um cara rico e obriga o motorista a levá-lo para Newbridge, o que significa pagar uma quantia extremamente alta de pedágios. Assim que chega à cidade, ele se hospeda em um hotel, e sua presença é notável pela socialite, Sylvia. Depois de descansar, Will come um pouco enquanto Sylvia o observa de longe. A garçonete percebe que Will não é de lá, mas ela o trata bem porque ele dá gorjetas generosas. Ela também ressalta que se Will for ao cassino, ele precisará de roupas melhores. O fato de Will ter cruzado tantos fusos horários em poucas horas parece suspeito, permitindo que os cronometristas encontrem sua localização atual. Leon também percebe que havia perseguido o pai de Will no passado. À noite, Will compra um terno adequado ao cassino, pede uma doação voluntária de 1 ano porque ele não é membro. Will se junta à mesa de poker, onde conhece o Sr. West, um empresário que empresta tempo e não hesita em apostar alto. Sylvia, que é filha de West, também vem à mesa, mas apenas para assistir. E Will fica de olho nela, enquanto corre o risco e aposta tudo o que tem. Isso acaba valendo a pena porque Will ganha o jogo, o que impressiona West e dá a Will o convite para sua próxima festa. No dia seguinte, Will compra um carro muito caro e vai até a festa de West. Sylvia está muito curiosa sobre Will e convida para dançar, dizendo que ela percebeu que ele é do gueto. Ela admite que às vezes inveja as pessoas do gueto. Ela sempre está cercada por guardas do pai, sem liberdade real. E ela gostaria de poder fazer algo tolo, ou que valesse a pena. Will a arrasta para a praia atrás da casa para nadar nua, o que deveria contar como algo tolo. Sylvia hesita no início, mas logo se junta a ele na água, e eles discutem a possibilidade de fazer mais coisas tolas. Quando as pessoas começam a procurar por Sylvia, ela se esconde com Will em uma caverna e pede para ele voltar antes que eles tenham problemas. A dupla retorna para a mansão através de portas diferentes. Wes convida Will para jogar poker, mas de repente eles são interrompidos pelos cronometristas, que encontram a localização de Will seguindo a compra do carro dele. Will é levado a um escritório particular para interrogatório, mas quando ele conta a eles sobre o presente de Harry, eles não acreditam, e tomam a maior parte do tempo.
deixando apenas com 2 horas. Leon diz a Will que ele o lembra muito seu pai. Wes e Silvia vêm verificar a situação. Will aproveita a distração para escapar dos cronometristas e roubar uma arma antes de escapar. Ele usa a arma para pegar Silvia como refém, e eles correm para a porta dos fundos para sair. Leon começa a persegui Will por toda a cidade, e até consegue bater no seu carro por trás. Mas Will responde dirigindo para trás. Ele consegue desviar de um caminhão no último segundo, mas Leon não reage tão rápido e bate contra ele, e Will consegue escapar. À medida que eles se dirigem para o gueto, Will pede um tempo para Silvia, mas ela se recusa a ajudá-lo. Quando eles chegam à ponte, Will se distrai com as câmeras de segurança e não vê a faixa de espinhos no chão, que faz o carro bater. Will e Silvia ficam inconscientes e minutos depois são encontrados por Fortes e seus homens, que imediatamente começam a roubar o tempo de Silvia. Naquele momento, eles ouvem as sirenes se aproximando e os gangsters fogem, deixando Silvia apenas com meia hora. Ao acordarem, Silvia enlouquece com o pouco tempo que lhe resta e pede ajuda a Will. Ele acha irônico como ela agora é a favor de compartilhamento, mas ajuda mesmo assim, antes de levá-lo para a cidade. Depois que eles vão embora, os cronometristas chegam para inspecionar o carro, mas Leon precisa primeiro pegar seu salário diário, porque ele nunca gasta mais tempo do que necessário. Vendo a situação, Leon decide não perseguir mais Will. Eles vão procurar Borel para pedir ajuda, mas Greta tem uma má notícia. Borel bebeu tanto que morreu com 9 anos ainda no seu cronômetro. Silvia começa a pirar de novo, mas Will percebe que ela tem brincos chiques e arrasta para uma loja de penhores. O proprietário está prestes a fechar, mas ele abre uma exceção quando vê o quão valiosos são os brincos. Ele também percebe o quão desesperados eles estão. Pagam-lhes apenas 2 dias, e eles não têm escolha se não aceitar para sobreviver. Eles vão até o telefone público e Will faz Silvia discar o telefone de sua casa para falar com Leon. Como resgate, Will pede 1000 anos para serem distribuídos às linhas do tempo do gueto. Leon avisa Will que ele está se tornando muito parecido com o pai, e revela como ele não morreu durante uma luta contra o tempo, como Will pensa. Will desliga na cara dele, e Leon conta aos pais de Sylvie sobre o resgate. Will leva Sylvie ao seu apartamento para passar a noite. Lá, Sylvie se transforma com as roupas velhas de Rachel. Sylvie pergunta a Will sobre seu pai, e Will explica que seu pai costumava ser um excelente lutador do tempo. Ele ensinou alguns truques. Para provar seu ponto de vista, ele agarra o braço de Sylvie e mostra a ela como lutar contra o tempo. É uma batalha de vontades de cronômetros. Seu pai o ensinou a deixar o oponente pensar que está em vantagem. Deixe seu próprio relógio quase chegar a zero. Quando o oponente se distrai com a morte que se aproxima, vira-se à mesa e leva tudo. Will costumava pensar que seu pai morreu em uma luta contra o tempo, mas agora ele percebe que provavelmente foi morto porque deu o que ganhou. Então, Will e Sylvia contaram o que aconteceu em seu aniversário de 25 anos. O cronômetro de Will começou quando ele estava na rua e rapidamente quase perdeu o ano extra porque eles estavam endividados. Em contraste, Sylvia teve um despertar tranquilo na cama. Na manhã seguinte, Will observa a construção na linha do tempo pela janela, mas infelizmente eles não têm qualquer instituição de caridade para compartilhar, o que significa que Wes não pagou o resgate. Sylvia fica magoada com o pai, mas finalmente entende que ele ficou rico pisoteando os direitos de outras pessoas. Will diz a Sylvia para ir para casa, mas Sylvia se recusa e se beijam. Sylvia quer ligar para casa, então Will dá a ela a arma para se proteger enquanto ele observa. Wes rapidamente atende a ligação de Sylvia e ignora seus instintos para avisá-la de que os cronometristas estão chegando. Quando Sylvia se vira, ela vê Leon se aproximando de Will, então ela atira no braço dele. Will aproveita a oportunidade para verificar o cronômetro de Leon e descobre que os cronometristas não têm muito tempo para desencorajar os ladrões. Isso leva Will a dar algum tempo a Leon, enquanto Will e Sylvia escapam de seu carro. Leon começa a sair da cidade enquanto todos gritam com ele. Felizmente, seu companheiro de guarda o resgata antes que as coisas fiquem violentas. Algum tempo depois, Sylvia ressalta que eles não podem continuar dirigindo um carro de polícia, o que dá uma ideia a Will. Ele finge ser cronometrista para parar outro carro na estrada e então eles prosseguem roubando os brincos da senhora rica e seu tempo. Quando eles estão longe o suficiente da cidade, eles param o carro para assistir ao noticiário e eles descobrem que agora são pessoas procuradas. Will mais uma vez diz a Sylvia para voltar, mas ela se recusa. Enquanto isso, Wesley está mentindo para seus investidores, dizendo que ele tem tudo sob controle. Leon aparece para informá-lo que isso não é mais um sequestro. Agora Sylvia também está sendo perseguida como uma criminosa. Wesley tenta subornar Leon para mudar, mas ele se recusa e lembra que se Sylvia entrar em contato com ele, ele precisa contar. Caso contrário, ele será preso como cúmplice. Mais tarde, Sylvia pergunta a Will se ele realmente daria tempo se tivesse. A dupla rouba um caminhão de dinheiro de Wes e bate em um banco de tempo, onde eles roubam tantas cápsulas do tempo quanto podem. As cápsulas restantes são deixadas para as pessoas do gueto. Quando os cronometristas chegam, não sobrou nada. À noite, Greta encontra uma cápsula do tempo entre suas roupas, deixada por Will como pedido de desculpas. Também visita Maya, que está dormindo na rua, e ele também reserva um tempo extra para ela. O resto do tempo que roubaram é levado para a linha do tempo para o balconista distribuir entre os que mais precisam. Na manhã seguinte, Fortes tenta roubar um homem, mas o cara pode finalmente se defender porque comprou uma arma. Fortes finge deixá-lo ir, mas assim que o cara se vira, ele atira no homem da mesma forma. Quando Fortes verifica o cronômetro do cara,
Ele fica chocado ao ver que perdeu muito tempo. Will e Silvia começam a roubar bancos do tempo por todo lugar. Uma semana depois, Leon e seus homens finalmente encontram o apartamento do Will e se preparam para prendê-lo. No entanto, Will ouve a conversa no rádio da janela e imediatamente foge com Silvia, pulando pela janela dos fundos do prédio. Leon os copia e começa a persegui-los pela cidade. E quando Will e Silvia correm nos telhados, Leon abre fogo contra eles. Will atira de volta, mas erra. Então ele e Silvia descem dos telhados e pegam o ônibus. O motorista considera a ideia de entregá-los às autoridades, mas o Will suborna e eles deixam Leon para trás. Pouco depois, Will e Silvia fazem check-in no hotel, pagando a mais para ter todos os quartos e para a recepcionista para não contar a ninguém. Quando o novo cliente chega, ele é informado de que o hotel está lotado, mas ele consegue ver o Will e Silvia subindo as escadas. Fortes e os homens começam a ameaçar pessoas nas ruas em busca de informações sobre Will e Silvia. No começo, as pessoas ficam em silêncio, porque querem proteger os dois, mas Fortes então matam um homem e isso inspira o cara do hotel a confessar o que viu. No hotel, Will e Silvia descobrem que a recompensa pelas suas cabeças são 10 anos. De repente, Fortes entra na sala com seus homens e mantém o casal sob mira de uma arma. Enquanto Fortes explica que os Guardiões do Tempo o deixam em paz porque ele rouba do seu próprio povo. Ele afirma que não gosta de matar pessoas sangue frio e desafia Will para uma luta contra o tempo. Will usa o truque que seu pai lhe ensinou e quando Henry começa a olhar para o cronômetro, o Will começa a pegar todo o seu tempo. Os guardas se aproximam para assistir em estado de choque, e Will aproveita a chance para atirar em todos eles. No momento em que os cronometristas chegam ao hotel, Will e Silvia já se foram. Algumas horas depois, Will percebe que os preços e as taxas de empréstimos estão aumentando mais rapidamente para compensar o novo fuso horário nas ruas. Eles precisariam de 1 milhão inteiro de anos para fazer a rachadura. Felizmente, Silvia sabe onde encontrar essa quantia. No dia seguinte, Wes fica preocupado com a situação e vai trabalhar rodeado de mais guardas. Os guardas de repente se viram quando detectam uma ameaça. Mas é apenas Silvia anunciando que quer se render. Wes acredita nela e está pronto para aceitá-la de volta. Essa distração permite que Will se esgueire atrás dele e capture-o como refém. Levam Wes ao seu escritório para abrir o cofre, onde guarda uma cápsula com 1 milhão de anos. Wes destaca que se der um ano a 1 milhão de pessoas, apenas prolonga a sua agonia, e que andar a zona errada com 1 milhão de anos poderia paralisar o sistema. Will e Silvia escapam após trancarem Wes em seu próprio escritório. Quando os cronometristas descobrem sobre o assalto, eles imediatamente vão atrás deles, bloqueando as pontes para impedi-los de retornar ao gueto. Leon também os está perseguindo. Will simplesmente ignora as balas e atravessa a barreira de fuso horário, chegando ao gueto. Leon não perde tempo e bate seu carro contra eles. Will sai imediatamente do veículo e dá a cápsula de 1 milhão de anos para Maya, antes que ele e Silvia finjam se render. Leon, presunçoso, pensa que ganhou, mas naquele momento a linha do tempo anuncia que há tempo para todos. Uma multidão ansiosa enche a rua, e permitindo que Silvia e Will fugissem. Leon empurra as pessoas de lado para voltar para o seu carro e vai atrás dos ladrões. Mas quando eles cruzam outra barreira, Leon tem que segui-los a pé. Eventualmente, eles o alcançam. E Will adivinha que Leon era do gueto também. Leon confirma isso e explica que trabalhou duro para sair. E é assim que as coisas deveriam ser. Will ressalta que não adianta, porque ele e Silvia só têm alguns minutos. Isso faz Leon verificar seu próprio cronômetro e perceber que ele também não tem muito tempo. E Leon morre ali mesmo na estrada. Will e Silvia só têm alguns segundos restantes, e eles se beijam para dizer adeus. No entanto, Will percebe que há tempo no carro de Leon, de helicóptero pegar um pouco para si. Silvia não é tão rápida quanto ele e teme não conseguir, mas Will volta para ela e eles se encontram no meio do caminho, permitindo eles compartilharem o tempo antes que a morte os pegue. Na empresa, Wes desiste e manda seus funcionários não fazerem nada, porque acabou. Os noticiários de todo o país mostram que as pessoas saíram às ruas, as fábricas estão ansiosas e as pessoas estão atravessando a zona para chegar a New Greenwich. Autoridades juram que está tudo sob controle, mas todos sabem que o sistema entrará em colapso em breve. Will e Silvia começam a perseguir bancos maiores para impedir que o antigo sistema volte.